Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Meus queridos, finalmente, depois que a gente dominou o conceito de socialismo, capitalismo, comunismo e até anarquismo, chegou o momento da gente mergulhar naquela matéria que era o que realmente eu queria desde o início, a Revolução Russa. Eu sei que quando eu falo de Revolução Russa, isso causa certo estranhamento. Uma revolução que aconteceu em 1917, arredondando a 100 anos atrás. A Revolução Russa aconteceu há 100 anos atrás. Talvez a pergunta que fique na cabeça de vocês: caramba, mano, por que eu tenho que estudar uma revolução que aconteceu há 100 anos atrás, um século atrás? Uma revolução num país, mano, que não é nem a América, lá do outro lado do mundo, lá no meio do gelo. Qual é a relevância, eu, estudante do Capão Redondo, saber algo sobre a Revolução Russa? É importante. A Revolução Russa, meus amigos, foi uma das maiores revoluções de todos os tempos. A Revolução Russa, ela inaugurou um novo capítulo na história da humanidade. Porque a Revolução Russa, ela vai dividir o mundo. Existe um mundo antes da Revolução Russa e um mundo depois da Revolução Russa. Posso dizer para vocês sem nenhuma dúvida, por conta da Revolução Russa, pessoas pegaram em armas no mundo todo. Ou para defender os ideais da Revolução Russa, ou para combater os ideais da Revolução Russa. O que a Revolução Russa tem de tão especial? Vocês lembram que eu falei para vocês que diante de uma sociedade capitalista, marcada ali pela miséria, pela desigualdade, surgiu entre os trabalhadores a percepção de uma nova realidade, uma realidade socialista? Lembram que eu falei para vocês que os trabalhadores começaram a pensar numa sociedade baseada em termos de igualdade? Lembra que eu falei para vocês que no primeiro momento esse socialismo, ele era um sonho, era um socialista utópico. Até que finalmente surge a figura de Karl Marx. E Karl Marx, ele vai começar a pensar o socialismo não em termos de sonho, mas em termos de um plano concreto. Um plano que realmente tinha qual objetivo? Fazer com que o socialismo ele tomasse forma. Qual é o caminho que Karl Marx ele imaginou? Os trabalhadores irão se unir, revoltados, os trabalhadores vão tomar as fábricas e os trabalhadores vão tomar o próprio governo. E a partir daí nós teremos uma nova realidade, uma realidade socialista. Professor, isso é uma coisa impossível de acontecer. Professor, onde já se viu os trabalhadores pegarem armas, se voltarem contra o governo, tomar fábrica, tomar o próprio governo? Isso não vai acontecer. Pois bem, meus amigos, a Revolução Russa, ela vai trazer exatamente este elemento. A Revolução Russa vai ser a primeira e talvez a maior revolução socialista de todos os tempos. Uma revolução que vai mudar drasticamente não só a história da Rússia, mas a história do mundo. Por quê? Porque pela primeira vez vai surgir um país em que a organização social, a organização política e econômica é totalmente diferente da organização capitalista que existe até hoje. O que a Revolução Russa ela fez? Ela dividiu o mundo. E aqui já é importante que eu diga as reações dela no mundo. Quando a Revolução Russa aconteceu e vai surgir no mundo um novo país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Quando a União Soviética Socialista surge, ela vai gerar dois tipos de reação no mundo. Primeira reação entre os trabalhadores do mundo. Qual foi a reação dos trabalhadores do mundo quando a Revolução Russa ela aconteceu? Entusiasmo. Se eles conseguiram fazer, nós também conseguimos. O que começa a acontecer em vários países? Imagina. O que começa a acontecer em vários países do mundo? Os trabalhadores começam a se organizar, começam a fazer partidos e começam a lutar por melhoria nas suas condições.
Alguns, inclusive, desejavam fazer uma revolução socialista também. Então, o que a Revolução Russa ela vai causar entre os trabalhadores? Um sentimento de entusiasmo. Se eles fizeram, nós também podemos fazer. Deu para entender? Só que não esqueçam, essa Revolução Socialista, ela pregava a destruição da sociedade capitalista. Então, o que os governos capitalistas do mundo e a burguesia mundial, donas de fábricas do mundo todo, sentiram? Ameaça. Se a revolução, percebam o que eu estou falando, se a Revolução Russa para os trabalhadores significou um exemplo que poderia ser seguido, para a burguesia do mundo significou uma ameaça. Uma ameaça porque essa revolução poderia se espalhar por todo o planeta. Então a burguesia mundial pensou, nós precisamos combater isso. É como se a Rússia virasse uma maçã podre. E essa maçã podre ela poderia contaminar com o socialismo todas as maçãs do mundo. Então o que você tem que fazer com uma maçã podre? Você tem que eliminar. Vocês vão entender que a Revolução Russa ela foi combatida. Vários países do mundo não queriam que os seus próprios trabalhadores fizessem o mesmo. Deu para entender o que eu estou falando? Eu acabei de explicar para vocês algo que eu vou explicar de verdade, com profundidade, só daqui a alguns meses. A Guerra Fria. A Guerra Fria foi exatamente essa luta entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, gente? Então percebam o seguinte, a Revolução Russa ela não vai mudar apenas a cara da Rússia, ela vai mudar a cara do mundo. Deu para entender? Mas eu pergunto para vocês, nós sabemos que uma revolução é sempre uma grande mudança, correto? Uma revolução, na verdade, é algo que existe para transformar as vidas. Já adianto para vocês, a Revolução Russa ela foi sangrenta. Milhares de pessoas morreram dentro da Rússia por causa dessa revolução. Nesse sentido, eu pergunto, Luísa, né? Se essa revolução aconteceu na Rússia, é porque as coisas estavam indo bem ou as coisas estavam indo mal na Rússia? Vocês concordam com ela? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Você mora numa casa maravilhosa. Carro na garagem, carros na garagem, piscina, sauna, salão de jogos, não falta comida na sua casa, você tem todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Você vive bem. Você vai pensar em fazer revolução? Por que você vai querer mudar as coisas se as coisas já estão indo tão bem, correto? É o que a Luísa falou. Se a sociedade russa fez uma revolução há 100 anos atrás, é porque as coisas na Rússia não estavam indo bem. Alguma dúvida sobre isso? E aqui, meus amigos, eu convido vocês a apreciarem esse mapa das minhas costas. Aqui está o mapa do mundo. As Américas, o Brasil, São Paulo mais ou menos aqui, nós aqui. Continente africano, a Ásia, a Oceania e os polos, correto? Meus amigos, percebam isso aqui. Esse bloco do mundo, esse bloco imenso, é um continente praticamente, não é isso? Tá pequenininho, mas aqui também está escrita a palavra Rússia. Porque o mundo ele faz isso, correto? Então, isso aqui na verdade é isso aqui. Concordam comigo? Se o mundo ele faz isso, correto? Percebam vocês, esse grande bloco é o que nós chamamos de Rússia. Como era a Rússia há 100 anos atrás, no tempo da Revolução? Tinha exatamente essas dimensões. Percebam que uma parte da Rússia pega a Europa, outra parte pega a Ásia, e você tem até um pedacinho dela que a gente fala que é a América. Então a Rússia, meus amigos, é o maior país do mundo. É um continente até hoje, correto? Percebam que é uma posição estratégica. A Rússia pode se servir do Oceano Atlântico, a Rússia pode se servir do Oceano Pacífico, a Rússia é um país que, em termos comerciais,
ela está muito bem localizada, porque ela consegue fazer comércio com várias regiões do mundo, correto? Alguma dúvida, senhores? A Rússia, meus amigos, é um país gelado, vocês sabem disso. Boa parte do território russo, meus amigos, o inverno chega a menos 30 graus. Mas é um país riquíssimo. Recursos naturais não faltam na Rússia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Rússia tem muito petróleo. A Rússia também tem muito gás natural. Vocês sabem que a Rússia, ela exporta o gás natural para a Europa. Por que o gás natural, gente, o gás natural, ele é tão importante para a Europa? Por quê? Por que o gás que vem da Rússia pelos dutos, ele é tão importante para o continente europeu? Fala alto! Aquecimento, meus amigos. Em cada casa na Europa, você tem um aparelho, é como se fosse o nosso fogão, é como se fosse a nossa geladeira, é uma coisa comum. As casas na Europa necessitam de aquecimento para aguentar o inverno. Deu para entender o que eu estou falando? Então a Rússia, meus amigos, é um país extremamente rico do ponto de vista de recursos naturais. Mas o que era a Rússia há 100 anos atrás? Primeiro, a Rússia era um país, uma palavra que algumas pessoas aqui perguntaram o significado para mim. Há 100 anos atrás, meus amigos, a Rússia era um país agrário. Alguém nessa sala sabe me dizer o que é um país agrário? Estou esperando uma resposta. O que seria um país agrário? Quase isso. Quando a gente usa a palavra agrário, isso tem a ver com a questão da terra. Naquele período, meus amigos, há 100 anos atrás, basicamente a Rússia era um país agrícola. Era um país em que a maioria da população, ela vivia do quê? Da agricultura. Eram de camponeses. Aqui, nesse sentido, eu já quero explicar uma coisa para vocês. A Rússia era um país atrasado. Há 100 anos atrás, a Rússia era um país atrasado. Por que atrasado? Porque a Europa já estava na vibe do quê? Da industrializar. Se você pegasse a Inglaterra, se você pegasse a França, se você pegasse a própria Alemanha, já eram países altamente o quê? Industrializados. A Rússia não era um país altamente industrializado. Na verdade, a Rússia ainda estava começando, bem aos poucos, o seu processo de industrialização. A maioria do povo russo era um povo que tirava seu sustento da onde? Da agricultura da terra. Deu para entender o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que na Rússia não tinha fábrica, tinha, mas era em poucas cidades e ainda de maneira muito embrionária. Era uma coisa que estava começando. Basicamente, a Rússia era um país agrário, era um país agrícola. Tudo bem até aqui? Isso tudo parece bonito, mas não era. Sabe por quê? Porque apesar da população russa ser uma população formada majoritariamente por camponeses, a terra na Rússia estava na mão de pouquíssimas pessoas. Quem é que eram os donos da terra na Rússia? Uma nobreza. E aqui eu vou fazer uma comparação. Essa nobreza se assemelhava aos antigos senhores feudais na Europa no tempo da Idade Média. Sabe aquela relação em que a maioria da população vivia na terra de um senhor feudal, produzia, tinha que dar parte da produção do senhor feudal? A Rússia ainda tinha isso em 1900. Ainda havia na Rússia relações de servidão. O que é a servidão? Aquele trabalhador camponês que ele não tinha terra, ele tinha que trabalhar na terra de um senhor de terra e dar parte da produção. Vocês querem a verdade? A vida de um camponês na Rússia era miserável. Era miserável porque ele vivia na terra de um senhor de terra, tinha que dar parte da produção para esse senhor. Então eu já começo a mostrar para vocês, não era uma sociedade justa, era uma sociedade absolutamente injusta. Mais uma vez aqui, eu estabeleço a comparação com a Europa. Olha a diferença. Enquanto na Rússia você ainda tinha relações de servidão medieval, Idade Média, a Europa já era uma Europa industrializada. Você tinha a luta dos proletariados, dos trabalhadores da fábrica. Deu para entender que são dois mundos diferentes.
A Europa está muito mais avançada, não que os trabalhadores estejam em melhores condições. Vocês lembram como que era a condição do proletariado? Era difícil. Mas na Rússia, nós temos a questão ali dos camponeses. Deu para entender? Outra coisa que também denota o atraso do povo russo. Eu não coloquei escrito ainda, porque era outro balãozinho que eu vou escrever só amanhã. A Rússia ainda era uma monarquia absolutista. O que é isso? Na Rússia você ainda tinha a figura do imperador que mandava em toda a Rússia e que as pessoas acreditavam que era o representante de quem? De Deus. Vejam vocês, na Europa a monarquia absolutista caiu no tempo da Revolução Francesa, 1700 e pouco, 1789. Em 1900, na Rússia, você ainda tinha a monarquia absolutista, o imperador que mandava com mão de ferro e as pessoas acreditavam no quê? Na origem divina. Só que na Rússia tinha um nome. Não se falava imperador, não se falava rei. Os russos davam outro nome, czar. Czar era o título do imperador. Professor, mas qual que era o nome desse imperador? Era o Nicolau II. O Nicolau II foi o último czar da Rússia. Por que czar? Alguém pode me dizer? O nome czar na Rússia que eles davam para os imperadores era uma homenagem aos antigos imperadores do Império Romano. César, não eram os imperadores romanos? Os russos davam o nome de czar. Olha a arrogância desses imperadores. Então eles se comparavam com o próprio imperador do antigo Império Romano. Por isso o nome era czar, quer dizer César, o imperador. Deu para entender, senhores? Amanhã nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Obrigado, senhores. Pode ir.